Agora que já temos bastante conhecimento sobre as características gerais da artrite reumatoide, que tal aprendermos um pouco sobre o tratamento? O primeiro grupo de fármacos que vamos citar são os modificadores do curso da doença sintéticos. Eles caracterizam-se por ser a primeira linha de tratamento utilizado com os pacientes com artrite reumatoide. E isso não é à toa, eles possuem algumas vantagens, dentre as quais podemos citar: desaceleram a progressão da doença, induzem remissão e previnem a destruição adicional de articulações e outros tecidos envolvidos. Mas lembrem-se, esses medicamentos devem ser introduzidos nos primeiros 3 meses após o diagnóstico de artrite reumatoide. Além disso, eles possuem uso contínuo, por isso é importante conscientizarmos os pacientes sobre a importância deles não abandonarem o tratamento. O primeiro exemplo de fármaco que vamos abordar é o metotrexato. Ele se caracteriza por ser a base do tratamento de pacientes com artrite reumatoide e vai atuar como antagonista do ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina que participa de diversas reações enzimáticas em nosso organismo. Como pode ser observado na seguinte imagem, o dihidrofolato é transformado em tetrahidrofolato pela enzima dihidrofolato redutase, dando origem a precursores importantes, como purinas, metionina, glicina e timidina. Esses precursores vão originar DNA, RNA e proteínas. Uma vez que o metotrexato inibe a enzima de hidrofolato redutase, haverá então prejuízo na formação de tetrahidrofolato por consequência dos precursores de DNA, RNA e proteínas. É por esse motivo que esse fármaco vai ter ação anti-inflamatória e imunossupressora, porque uma vez que há deficiência de DNA, RNA e proteínas, haverá prejuízo na produção de linfócitos, que são células de defesa, e também de mediadores inflamatórios. Uma das vantagens desse fármaco que podem ser mencionadas é a sua administração semanal. Por ele só ser utilizado uma vez na semana, ele ocasiona menos efeitos adversos. Mas é claro que esses efeitos adversos podem sim acontecer, sendo os principais a ulceração da mucosa, as náuseas e a leucopenia. O segundo exemplo de fármacos que vamos abordar é a sulfasalazina. Ela vai ser utilizada no tratamento de artrite reumatoide leve e precoce e normalmente é associada ao metotrexato. O seu mecanismo de ação não é completamente conhecido nas literaturas. No entanto, o que se sabe é que ela tem um efeito de inibição na síntese de prostaglandinas e também na ativação de neutrófilos e linfócitos. É daí que surgem os seus efeitos analgésicos e imunossupressores. Dentre as vantagens, podemos citar a redução da doença e da dor. Mas também existem desvantagens, sendo que as principais são as úlceras orais e a intolerância gastrointestinal. O último exemplo de fármacos modificadores do curso da doença sintético que vamos citar é a hidroxicloroquina. Ela vai ser utilizada para o tratamento de artrite reumatoide precoce e leve e também costuma ser associada ao metotrexato. O seu mecanismo de ação ainda é desconhecido nas literaturas. No entanto, ela possui como vantagens o menor efeito hepático e um menor efeito imunológico, ou seja, o seu fator de imunossupressão não é tão agressivo ao paciente. Apesar disso, existem inúmeras desvantagens, dentre as quais podemos citar a toxicidade ocular, os distúrbios do sistema nervoso central e do trato gastrointestinal, as alterações na coloração da pele e também as erupções cutâneas. O segundo grupo de fármacos que vamos trabalhar são os modificadores do curso da doença biológicos. Mas lembrem-se, esses fármacos são a segunda linha de tratamento. Por isso, eles só costumam ser utilizados quando os fármacos de primeira linha já foram usados em monoterapia ou combinados e não surtiram efeitos. E quais são as vantagens desse grupo de fármacos? Basicamente, três. Eles diminuem sinais e sintomas da artrite reumatoide, diminuem a progressão da lesão a certas estruturas e também melhoram a função física do paciente, que muitas vezes já está demasiadamente comprometida.
O primeiro exemplo desse grupo de fármacos que vamos citar é o infliximab, que se caracteriza por ser um anticorpo monoclonal quimérico que tem como mecanismo de ação a ligação com o fator de necrose tumoral. Ou seja, esse anticorpo se liga especificamente ao fator de necrose tumoral humano e inibe a ligação do fator de necrose tumoral com os seus outros receptores. Isso vai inibir a ação pró-inflamatória do fator de necrose tumoral e, consequentemente, vai amenizar os sintomas da doença chamada artrite reumatoide. No entanto, esse fármaco possui algumas desvantagens, dentre as quais podemos citar: ele não pode ser utilizado em monoterapia, uma vez que estimula a produção de anticorpos anti-infliximab. Por isso, o seu uso deve ser feito combinado com fármacos de primeira linha, especificamente e preferencialmente o metotrexato. Além disso, esse medicamento possui um alto custo e ocasiona algumas reações locais, como podemos citar a febre, calafrios, pruridos e urticária. Além disso, ele propicia o surgimento de algumas infecções, sendo as principais a pneumonia e a tuberculose, e também pode ocasionar leucopenia e neutropenia. O segundo exemplo de fármacos modificadores do curso da doença biológica que vamos citar é o abatacept, que se caracteriza por ser uma proteína de fusão recombinante que tem como mecanismo de ação a competição com o CD28 pelas proteínas CD80 e CD86. Como assim? Vamos entender melhor isso na imagem. Numa situação normal, num primeiro momento, as células apresentadoras de antígeno precisam apresentar o antígeno para o linfócito T, que vai reconhecê-lo e ter então um primeiro estímulo à sensibilização. Em seguida, vai haver a ligação entre a proteína CD80-86 da célula apresentadora de antígeno e o receptor CD28 do linfócito T, para que em seguida haja um terceiro sinal e, consequentemente, a ativação do sistema imune. No entanto, o fármaco abatacept vai atuar se ligando a esse receptor CD80-86 presente nas células apresentadoras de antígeno, de forma que esse receptor não fique mais livre para se ligar no CD28 e sensibilizá-lo. Dessa forma, vai haver um prejuízo na ativação do sistema imune, o que vai ajudar no tratamento dos pacientes com artrite reumatoide. No entanto, esse fármaco possui algumas desvantagens, dentre as quais podemos citar a cefaleia, a ocorrência de náuseas, a presença de algumas infecções respiratórias e também a nasofaringite. Sintetizando agora o que foi explicado anteriormente. Revisando então, assim que o paciente recebe o diagnóstico de artrite reumatoide, ele já deve iniciar o mais breve possível o seu tratamento. O esquema inicial será com o metotrexato em monoterapia, lembrando que este fármaco é um modificador sintético do curso da doença. Caso haja falha neste tratamento, podem ser utilizados outros modificadores sintéticos do curso da doença, tanto de modo isolado como associado ao metotrexato. Alguns exemplos que eu trouxe para vocês foi a sulfasalazina e a hidroxicloroquina. Se apesar disso persistir a falha no tratamento, podem ser utilizados os fármacos de segunda linha, que são os modificadores biológicos do curso da doença. Nesse caso, tanto pode ser utilizado um anti-TNF, que eu trouxe como exemplo o infliximab, como um não TNF, que eu trouxe como exemplo o abatacept. Mas lembrando, sempre em associação com outro medicamento, preferencialmente com o metotrexato. Se apesar disso persistir a falha no tratamento, pode-se utilizar então outro anti-TNF associado ao metotrexato ou então um outro não TNF associado ao metotrexato, desde que sejam medicamentos diferentes e com mecanismos diferentes dos que já foram utilizados no esquema anterior. Mas atenção, pessoal! Enquanto espera-se os efeitos desses medicamentos citados anteriormente surgirem, outros medicamentos para aliviar os sintomas do paciente precisam ser prescritos. Vamos analisar agora alguns dos que podem ser utilizados. O
primeiro exemplo de fármacos para aliviar os sintomas da artrite reumatoide que eu trouxe para discutir com vocês foi o ibuprofeno e o naproxeno, que se enquadram na classe de anti-inflamatórios não esteroidais e têm como mecanismo de ação a inibição da ciclooxigenase 1 e 2. Para entendermos melhor, vamos observar a imagem. Depois que o ácido araquidônico é disponibilizado por ação da fosfolipase A2, ele pode seguir diferentes vias enzimáticas e não enzimáticas. Uma vez que ele segue a via da ciclooxigenase, onde terão as enzimas ciclooxigenase 1 e 2 atuando, ele vai ser utilizado para a produção de prostaglandinas, prostacyclinas e tromboxanos. Essas substâncias são mediadores inflamatórios que atuam pró-inflamação. Dessa forma, uma vez que o ibuprofeno e o naproxeno bloqueiam a ação da COX-1 e da COX-2, vai haver um prejuízo na produção desses mediadores inflamatórios e, por conseguinte, um alívio dos sintomas do paciente reumático, sendo que podemos destacar, por exemplo, o alívio das dores, o alívio da febre e também uma redução do edema. Por isso que a principal vantagem desses medicamentos vai ser justamente o alívio sintomático. Mas, infelizmente, eles também possuem desvantagens, dentre as quais podemos citar os sangramentos, os defeitos de coagulação, a insuficiência renal. E para finalizar, a última classe de medicamentos que pode ser utilizado para tratar os sintomas da artrite reumatoide são os análogos de glicocorticoides, sendo os principais a prednisona e a prednisolona. Esses fármacos vão mimetizar as funções do cortisol no nosso organismo. Por isso, vão ter efeitos similares ao deste hormônio, como, por exemplo, a ação anti-inflamatória e a ação imunossupressora. Eles vão ocasionar essas ações por meio de alguns mecanismos, dentre os quais podemos citar a redução da liberação de citocinas, a inibição da enzima fosfolipase A2, a redução da liberação de histamina e a redução do número de linfócitos circulantes, sendo que assim como os outros fármacos, eles também possuem alguns efeitos adversos, dentre os quais podemos citar um retardo no crescimento das crianças, crises de osteoporose, um aumento do apetite, glaucoma, aumento do risco de infecções e também distúrbios emocionais. Além disso, vai haver uma distribuição centrípeta da gordura corporal, aumento do risco de desenvolvimento de diabetes e quadros de hipopotassemia. Obrigada por assistir o vídeo. Espero ter colaborado com o seu aprendizado.